Olá, meus irmãos, boa noite a todos. Como é que vocês estão? Como é que estão indo as coisas? Espero que bem. Espero que vocês estejam melhor do que antes. Ok, amados? Que Deus possa nos abençoar nessa noite, que possamos estudar um pouco mais da sua palavra, que possamos aprender um pouco mais. Nós vamos dar continuidade à nossa lição das quintas-feiras. Nós estamos trabalhando com a revista, O Desafio de Ser Igreja. Estamos na lição de número 8, falando que crescendo em santidade, baseado no texto de João, capítulo 17, verso 17. Texto bastante conhecido nosso, onde o Senhor Jesus ordena a sua igreja que se santificasse na verdade, pois a palavra de Deus é a verdade. Nós já vimos até aqui a introdução, vimos o que é santificação e falamos sobre o chamado à santidade. Então nós vimos que santidade é um assunto que nem sempre as pessoas falam, é um assunto que muitas vezes traz desconforto. Nós vimos o que é santificação, e vimos que nós somos chamados para sermos santos. Todo cristão, ele deve ser santo. Não é uma opção, não é algo que nós vamos escolher ser ou não, mas todo cristão é chamado à santidade. Nós devemos buscar pela santidade e nós vimos o principal disso. Nós devemos ser santos porque Deus é santo. Então, se Deus, que é o nosso Pai, é santo, nós, como seus filhos, devemos imitá-lo em santidade. Ok? E hoje nós vamos dar continuidade, nós vamos para o terceiro ponto da lição, e ela vai falar sobre os fundamentos da santificação. Antes da gente iniciar, vamos fazer uma oração. Nosso Deus e Pai amado, nós queremos agradecer pela sua bondade e misericórdia em nossas vidas. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Queremos agradecer por esses dias de pandemia. Queremos agradecer, ó Deus, por esse isolamento. Não é agradável a nós. Não estamos gostando nem um pouco disso. Mas sabemos que tudo isso vem do Senhor. Tudo isso vem das tuas mãos. Porque é o Senhor quem governa a história, quem governa todas as coisas. Por isso devemos agradecer. Porque, como nos diz a tua palavra, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, do seu povo. Então, tudo isso que está acontecendo agora é para o bem do seu povo, do bem da sua igreja. Ainda que a gente não consiga enxergar isso agora, mas nós sabemos que tudo isso procede das tuas mãos. Que o Senhor nos ensine, então, a guardarmos a tua palavra, que venhamos aprender um pouco mais sobre santidade. É no nome de Cristo Jesus, seu Filho amado, que pedimos e já agradecemos. Amém. Vamos lá, irmãos. Então, dando continuidade aqui, no terceiro ponto, o autor vai dizer o seguinte, fundamentos da santificação. E ele vai trazer aqui, pelo menos 5 fundamentos. E ele diz assim: para sabermos aquilo em que cremos sobre a santificação, seguem-se os pontos referenciais e definições básicas dessa doutrina. Então, o primeiro ponto aqui, a letra A, dentro do terceiro, para a gente não se confundir aqui, o terceiro ponto da revista, letra A, diz assim, o contexto. O contexto da santificação é a justificação pela fé por intermédio de Cristo. Quem é santificado foi justificado de seus pecados, salvo pela graça e agora vive cada dia em novidade de vida, por ter sido perdoado por Deus. Então, o que o autor traz aqui é que o contexto da nossa santificação é a nossa justificação. E o que é justificação? Vamos lembrar? A justificação é o ato pelo qual Deus nos declara justos, Nós não nos tornamos justos, nós não somos justos por natureza, certo?
mas Deus nos declara justos. A justificação, ela na teologia é chamada de um ato forense, ou seja, é um ato de fórum, de justiça. É como se nós estivéssemos no tribunal de Deus. E no tribunal de Deus nós somos os culpados, porque fomos nós que pecamos, né? Mas em Cristo, né, aqueles que creem em Cristo, Cristo assume a nossa culpa, ele recebe o castigo que era nosso. E então, aqueles que creem no sacrifício de Cristo são declarados como justos, né? Então, a justificação é isso, é essa declaração da parte de Deus, né, de que nós somos justos, né? Então, somos declarados justos, certo? Então, esse é o conceito da santificação. Então, porque ninguém pode ser santo sem antes não ter sido justificado. Primeiro, o Senhor tem que tirar a culpa de nós, recebermos a graça dele na sua misericórdia, e então o Senhor tira a nossa culpa, né? Ele rasga nosso escrito de dívida e nós somos nova criatura. E a partir daí, então, nós buscamos a santificação. Então, perceba que é um processo, né? O Senhor Deus regenera o nosso coração, transformando o coração de pedra no coração de carne. Ele então nos converte, né, e nos justifica, né, e depois nos santifica e futuramente nos glorificará. Isso aqui, irmãos, é a famosa ordem da salvação, ou falando em latim, né, ordo salutis, que é o termo usado para essa ideia da ordem da salvação, né? Então, por isso que a santificação ela é feita no contexto da justificação. Eu primeiro tenho que ser justificado, né? Eu tenho que ser declarado justo por Deus, né? E a partir daí, então, nós vamos viver uma vida de santificação. E é isso que o autor nos diz aqui. A letra B, ele vai falar então da base da nossa santificação. E ele diz o seguinte: a base da santificação é a união com Cristo em sua morte e ressurreição. A vida santa é a vida de Cristo em nós, não o fruto de nenhum potencial ou de recursos naturais que tenhamos para viver piedosamente. Aqui também um outro ponto muito importante. Nós só podemos ser santos porque a obra de Cristo é aplicada em nós, né? E aqui é uma ideia muito interessante, porque a gente fala muito sobre a morte de Cristo. Cristo morreu em nosso lugar. Cristo morreu, né, para nos salvar. E isso é verdade, né? Isso é um fato. Mas Cristo não apenas morreu no nosso lugar, ele viveu em nosso lugar. Lembre-se que antes de morrer, Cristo viveu. Cristo não simplesmente nasceu e foi para a cruz, né? Cristo não simplesmente saiu do ventre de Maria e já foi posto na cruz, né? Mas antes, Jesus teve uma vida inteira. E Jesus então viveu por nós. A vida de obediência de Cristo, ela é também aplicada a nós. Então não é somente a sua morte e ressurreição que é aplicada a nós, né? Porque na morte de Cristo nós morremos junto com ele, nosso velho homem, e na sua ressurreição nós também ressuscitamos junto com ele um novo homem. Mas não somente isso, a vida inteira de Cristo, toda a sua vida de obediência, ele obedeceu por nós. E isso é necessário, foi necessário porque nós desobedecemos a Deus lá em Adão, lembre-se sempre disso, né? Então Adão falhou em viver para Deus, né? E Cristo então, sendo o segundo Adão, ele vive como Adão deveria ter vivido. Portanto, a vida de Cristo é também tão importante quanto a sua morte. Então, a base da nossa santificação é a nossa união com Cristo, né? Nós precisamos estar unidos com Cristo. É o que é chamado de união mística, né? Não é mística no sentido de misticismo,
né? Mas mística porque é misteriosa. Nós estamos unidos a Cristo de tal forma que nós não temos como explicar essa união, né? Como o apóstolo Paulo deixa claro, que quando nós cremos em Cristo, nós morremos juntamente com Ele na sua morte e ressuscitamos juntamente com Ele na sua ressurreição. Estamos unidos ao Senhor de forma tão forte que não temos uma palavra para descrever isso. E essa união acontece de forma misteriosa, por isso o nome da união mística. Então nós estamos unidos a Cristo, né, de tal forma que a vida de Cristo tem que ser a nossa vida, certo? Então o autor diz: a base da santificação é a união com Cristo em sua morte e ressurreição. A vida santa é a vida de Cristo em nós, não o fruto de nenhum potencial ou de recursos naturais que tenhamos para viver piedosamente. Ou seja, nós não temos naturalmente nenhum potencial em nós para vivermos para Deus. Nós só podemos viver para Deus porque Cristo viveu primeiro. E Ele então aplica em nós essa obra. E nós estamos tão unidos a Cristo que a vida de Cristo passa a ser também a nossa vida, né? Então, esse é um conceito muito importante que muitas vezes é deixado de lado. Nós focamos apenas na questão da morte e ressurreição de Cristo, né, e esquecemos da vida de Cristo como um todo, né? É aquele ditado comum, ditado não, é aquela forma comum de nós pensarmos, quando a gente diz assim para as pessoas: eu morreria por você, né? Às vezes a gente diz isso para nossa mulher, né? Eu daria minha vida por você, ou ela diz para a gente: eu daria minha vida por você. Mas isso não é suficiente, porque Jesus não deu somente a sua vida por nós, Jesus viveu por nós. Por isso, né, fazendo aqui já uma aplicação, né, nós também como maridos temos que viver para a nossa mulher, né? As mulheres também como esposas viverem para os seus maridos, assim também os filhos para os pais, né? E os pais com a sua família e com seus filhos. Então nós temos que nos amar uns aos outros, certo? E esse amor é demonstrado na vida, né? Não é só na morte, né? Então às vezes a gente maltrata a pessoa o tempo todo, aí no dia que a pessoa, por exemplo, vai morrer, a gente se joga na frente, toma bala, né? É um ato corajoso, é um ato, né, altruísta, é um ato bonito, mas tão importante quanto isso é uma vida inteira de dedicação, de amor, demonstrado diariamente, constantemente. Ok? Então, não deixe para demonstrar amor à pessoa apenas quando ela morre. Né? A gente às vezes vê isso, né? Depois que morre que a pessoa era boa, né? Não deixe isso acontecer, né? Em vida, né? Homenageie, trate com carinho, né? Viva para as pessoas que você deve viver, aqueles que estão ao seu redor, a começar de sua família. Aqui foi apenas uma aplicação, né, desse ponto aqui, mas vamos seguir em frente. O ponto C, ele vai falar agora sobre o agente da santificação. O agente da santificação é o Espírito Santo, que nos capacita habitual e ativamente a querer e a agir para o agrado de Deus e para o seu louvor. Contudo, ainda somos nós quem trabalhamos. Não há passividade aqui, mas um esforço moral intenso da nossa parte. Tal esforço não nos faz confiar em nós mesmos, mas na dependência de Cristo e na expectativa de ter a ajuda do Espírito, levando-nos a formar os hábitos de santidade. O Espírito nos transforma à imagem moral de Cristo. Ora, irmãos, então quem é o agente da santificação? É o Espírito Santo, né? É o Espírito Santo que age em nós, né? Como nos diz o apóstolo Paulo, que o Espírito Santo age em nossas vidas, né? Fazendo tanto querer quanto efetuar em nós. Deus faz assim. O Espírito age em nós de maneira tal, né, que nós passamos a viver em obediência a Deus. Mas é muito importante lembrarmos que, como o autor deixa claro, não há passividade aqui.
Não é como se nós fôssemos levados ou empurrados pelo Espírito Santo a fazer o que é bom. Não é isso. O Espírito Santo trabalha em nosso coração de uma forma tão maravilhosa que nós fazemos isso de livre e espontânea vontade. Ainda que no início a gente possa até resistir um pouco, mas o Espírito Santo nos convence e faz com que venhamos a agir da maneira certa. Então, apesar do agente principal, a força motriz ser o Espírito Santo, mas quem age ainda assim somos nós. Então, somos nós que estamos ali trabalhando, mesmo que motivados pelo Espírito. Então, não existe para nós cristãos a ideia de que eu não vou fazer, não estou afim, não estou com vontade de fazer aquilo. É claro que às vezes a gente pode até se sentir assim, mas a santificação, o Espírito Santo vai trabalhar em nós de tal forma que nós vamos ser convencidos do contrário. E nós devemos buscar sempre isso, buscar sempre em Deus a ajuda. Por isso que o autor coloca aqui que nós devemos buscar sempre o auxílio do Espírito. Os especialistas, os filósofos da moda, os coaches e tantos outros mais vão dizer que você tem que buscar força em si mesmo, que você tem que olhar para dentro de si e ver suas qualidades, ver seus atributos, enquanto que a Bíblia não nos diz isso. Ela mostra um outro caminho. Nós devemos olhar para o alto, porque olhando para nós mesmos e dentro de nós, o que nós vamos encontrar, irmãos, são restos de um protótipo de ser humano. Ainda que haja a imagem de Deus em nós, mas essa imagem foi manchada e rachada. Por isso que olhar para nós mesmos não resolve a situação do ser humano. Nós devemos olhar sempre para o alto, porque é do alto que vem a ajuda que nós necessitamos. Então, nós devemos buscar sempre o auxílio do Espírito na obra da santificação. Quando você estiver relutante em fazer algo que a Bíblia ensina, quando você estiver relutante em fazer algo que você sabe que é o correto, não busque força em si mesmo, não busque força em você, mas antes se humilhe diante de Deus e peça: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu quero agir dessa forma, eu sei que está errado, que o Senhor me ajude a fazer do jeito certo, a agir da maneira correta. Então busque o auxílio do Espírito. E como o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, nos diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E ele nos auxilia, o Espírito nos ajuda, até mesmo nas nossas orações. Que o apóstolo Paulo diz que nem isso sabemos fazer da forma certa. Precisamos sempre do auxílio do Espírito em nossas vidas. Por isso, quando você estiver em dificuldade, não olhe para si mesmo. Não busque ajuda interior. Antes, olhe para o alto. Busque em Cristo ajuda. E peça para que o Espírito Santo trabalhe no seu coração e você possa viver de forma santa e agradável ao Senhor. Da mesma forma também para você que possa estar escutando essa mensagem e ainda não é cristão, você ainda não professou publicamente a sua fé. Você precisa da ajuda do alto. Você não vai conseguir nunca buscando ajuda em si mesmo. É muito comum as pessoas que não são cristãs acharem que elas devem buscar força de si mesmas, que elas têm que buscar o refúgio dentro de si. Então você ouve muitas vezes as pessoas dizerem assim: não, eu vou buscar a Deus quando eu estiver mais velho, ou quando eu conseguir deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo, E você nunca vai conseguir se você continuar sozinho. Mas se você buscar a ajuda de Deus, você pode conseguir. E aí sim você poderá encontrar verdadeiro auxílio. Mas não olhe para dentro de si, não busque forças em você. Olhe para o alto, olhe para Cristo e peça para que Ele envie seu Espírito e transforme o seu coração, transforme a sua mente e você possa então participar da obra da santificação. Vamos então para o próximo ponto. O autor agora vai falar sobre o conflito. Esse é o quarto ponto aqui, é a letra D, dos fundamentos da santificação, que é o conflito. Ele diz assim:
A santificação estabelece um conflito com o pecado que habita em nós. O conflito que dura a vida toda. Portanto, não deve gerar a expectativa de uma vida de absoluta ausência de pecados. Envolve tanto a resistência aos ataques do pecado, como o contra-ataque da mortificação da carne, pela qual buscamos esgotar a vida desse inimigo perturbador. Muito bem, é nesse ponto aqui que muitos cristãos abandonam a fé ou se desanimam, ou aqueles que estão tentando viver como cristãos também desistem, porque a obra da santificação, ela causa um conflito em nós. Quando o Espírito Santo age em nossa vida, ele causa uma guerra. E que guerra é essa? É a guerra da carne contra o Espírito. Nós começamos a guerrear contra o nosso eu, a nossa natureza humana. Então, aqueles que não são cristãos, eles tentam de si mesmos, tentar resolver esse conflito, mas não têm força suficiente e desistem. Por isso que muitas pessoas que tentam até seguir uma vida cristã, chegando a um determinado ponto, elas desistem porque não conseguem. E de fato porque lutar contra a nossa natureza é uma guerra constante e desleal. Por isso que nós precisamos de um auxílio exterior. Porque somente quando temos o Espírito de Deus em nós é que nós podemos vencer de fato a nossa natureza humana, mas ainda assim com muita dificuldade. Então, quando o Espírito começa a operar em nossos corações, nós percebemos o quanto nós somos maus e perversos. Quando nossa mente começa a pensar certas coisas, e nós começamos a perceber quanto nossa mente é maliciosa, quando nós falamos certas coisas, quando nós agimos de muitas formas, e nós percebemos então o quanto a nossa natureza humana é caída. Por isso que quando o Espírito Santo opera em nós, inicia-se um conflito, e esse conflito dura a vida toda do cristão. Enquanto estivermos nesse mundo, haverá essa luta da carne contra o Espírito, daquilo que Deus nos ensina e do que o Espírito Santo nos mostra como certo, e aquilo que a nossa natureza humana ainda insiste em fazer. Porque apesar de Cristo ter nos libertado do pecado de uma vez por todas, mas ainda nesta vida nós estamos sujeitos ao pecado. Nós não somos mais escravos do pecado, mas os efeitos do pecado ainda estão em nós. Por isso que nós devemos lutar constantemente. E essa luta contra a carne é difícil. Por isso, o apóstolo Paulo, mais uma vez aqui relembrando Romanos capítulo 7, ele nos diz que o bem que ele quer, ele não faz. Mas o mal que ele não quer, ele diz: este eu faço. E ele fala que é uma luta intensa dentro dele. Ali Paulo está mostrando a luta do cristão da carne contra o Espírito. A nossa mente sabe o que é bom, o Espírito de Deus já nos ensinou, a palavra nos clareia, mas a nossa natureza humana ainda nos puxa para o pecado. Como o apóstolo Paulo diz, que a lei que habita nos seus membros, ela é voraz, ela luta contra o Espírito. Por isso há um conflito muito grande. Então, quando um cristão diz que não tem conflito, eu fico até preocupado. Será que realmente essa pessoa é cristã? Ou então ela está vivendo de acordo com a sua natureza humana, conforme o seu próprio coração? Das duas, uma. Porque o conflito ele existe. Quando nós queremos obedecer a Deus, nós percebemos o conflito. Quando o Espírito Santo atua no nosso coração, o conflito surge e nós lutamos contra isso. Então, não existe vida cristã tranquila, meus irmãos. Você vai lutar constantemente. Um exemplo muito comum disso é principalmente com os casados. Quando você é solteiro,
você então ali é tentado por uma mulher ou por um homem, e às vezes o casal de namorados ali são tentados a fazerem relações sexuais, né? Se sentem atraídos um pelo outro, e isso é normal porque é um homem e uma mulher, certo? Então a atração vai acontecer, isso não deixa de acontecer. E aí, principalmente nós homens, achamos que não, quando casar, né, isso vai ser tranquilo, né, isso vai ser dominado porque nós estaremos livres, poderemos, né, ter nosso relacionamento íntimo de forma tranquila, e eu não vou pensar mais em outras mulheres, eu não vou pensar mais em pornografia ou algo assim, e a mulher também pensa a mesma coisa, mas é um ledo engano. E aí, quando você casa, você percebe que você ainda continua tendo os mesmos desejos maliciosos. É claro que você consegue amenizar a situação, mas mesmo assim você ainda continua, né? Porque nós somos caídos, a nossa natureza é caída, e é aos poucos que nós vamos lutando e vamos vencendo. E uma coisa muito importante deixar claro aqui é que podemos vencer. Muitos cristãos usam da desculpa de que mas a carne é fraca, e aí se deixam levar pelos pecados, se deixam levar pelas situações, né, que podem levá-lo a pecar, e dizem, mas é porque a carne é fraca. Sim, a carne é fraca, né, mas nós podemos vencer, porque o Espírito de Deus agora habita em nós. E se nós buscarmos nos fortalecer e buscar o auxílio de Deus, nós conseguiremos vencer essa batalha. É claro, nem sempre venceremos, algumas vezes vamos perder essa batalha, algumas vezes caímos, mas nós podemos agora sim vencer muitas vezes. Então nós temos que lutar, entender que há esse conflito. Então, se você não está tendo conflito na sua vida cristã, reflita. Ou você ainda não foi transformado, ou você está vivendo de acordo com a sua natureza humana e você não está se importando muito. Então, é necessário o conflito. Então, combata, enfrente, confronte o seu pecado. Não deixe passar assim de bobeira, não. Nosso coração é enganoso. Confronte o seu pecado. E esse conflito é normal, e nós teremos que suportar esse conflito até a volta de Cristo, onde nossos corpos então serão glorificados e seremos transformados. Tudo isso vai passar, mas até lá a luta é grande. E por fim, aqui o quinto ponto, dos fundamentos da santificação, a letra E, é a regra da santificação. E qual é a regra? Ele diz: a regra de nossa santidade é a lei de Deus. O cerne de nossa santidade é o amor do nosso coração em gratidão e boa vontade a Deus e aos outros por amor a Ele. A expressão de nossa santidade é nossa semelhança com Jesus, isto é, nossa manifestação do fruto do Espírito, que é o perfil moral e espiritual de Jesus em seus discípulos. Ora, qual é a regra da santidade? É a lei de Deus, é a sua palavra. Lembra das palavras de Jesus: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, não existe santificação sem a palavra. A operação do Espírito Santo ela é necessária, porém, o Espírito Santo ele não age aleatoriamente. O Espírito Santo age por meio da palavra. Então, o Espírito Santo usa a lei de Deus, para nos corrigir, para nos mostrar o nosso erro e nos levar a Cristo. É por isso que a regra da santidade não é o que nós achamos, não é o que nós pensamos sobre determinados assuntos, não é o que nós entendemos sobre certas coisas, mas a regra da nossa santificação é a palavra de Deus. A questão é que muitos cristãos têm utilizado outras regras para buscarem santificação, e tem se dado mal, porque fora da palavra de Deus é impossível obter santificação. Muitos cristãos têm buscado a filosofia, têm buscado nos filósofos respostas,
né, para coisas que só a Bíblia pode trazer resposta. Muitos cristãos buscam nos especialistas, né, nos gurus da nossa sociedade, né, aqueles que falam, né, e todos abaixam a cabeça, né, como se essas pessoas fossem os grandes mestres, ainda que elas possam ter uma certa sabedoria, e nós não negamos isso, mas a regra da santificação é a palavra de Deus. Muitos usam como regra o seu próprio coração, é aquilo que ele dá na telha, o que dá vontade de fazer é a regra dele, ou o que ele entende da palavra. Ele pega a Bíblia e interpreta ao seu bel prazer, ao seu próprio modo, e utiliza-se como regra. Na verdade, quando a gente faz isso, nós mesmos somos a regra, né? Mas quando nós deixamos a Bíblia falar, e o Espírito Santo então opera através das palavras em nós poderemos experimentar a verdadeira santificação, né? Porque somente na palavra de Deus é que poderemos ser santos. Então, se você quer se santificar, e você tem que buscar isso, né, você tem que começar pela palavra. Leia mais a palavra de Deus, busque a Deus em oração, né? E eu digo leia a palavra porque se você não ler a palavra, você não vai nem saber orar. Porque muitos também dizem assim, nós temos que orar, colocar o joelho no chão. É verdade. Mas se você não conhece a Deus, até a sua oração vai ser errada. Se você não busca primeiro na palavra a orientação de Deus, até as suas orações serão erradas. Você não vai orar do jeito correto, né? Então, busque a palavra de Deus, a lei de Deus. Leia. Aproveite esse tempo de quarentena e leia a Bíblia. Aproveite esse tempo que você tem tempo, né, e leia mais a palavra de Deus. Nós encontramos por aí as pessoas dando dicas, né, de maratonar séries, né, de assistir os filmes que você não assistiu, né? É isso que nós estamos vendo nas orientações, né? Aproveite para dar aquela corridinha, aproveite para assistir aquele filme que você está aguardado para assistir há muito tempo, para ler aqueles livros que você tem há tanto tempo, para maratonar as séries que você tem lá no Netflix. Tudo isso é muito bom e você pode fazer, mas você vai aproveitar muito melhor o seu tempo buscando a palavra de Deus, conhecendo a Deus, aprendendo sobre Ele. E aí sim você vai se refinar, você vai se santificar com mais eficácia, você vai começar a perceber o como é bom e agradável a vontade de Deus, conhecendo Ele a cada dia, né? Buscando esse fundamento. Então, finalizando nossa lição de hoje, nós vimos os fundamentos da santificação. Então, o primeiro é o contexto da santificação, ou seja, é a nossa justificação, é o ato de Deus nos declarar justos, né? Então, é a partir daí que nós podemos nos santificar. Nós vimos a base da nossa santificação, que é a nossa união com Cristo, né? Nós vimos também quem é o agente da santificação. Ora, é o Espírito Santo, ele agindo em nós através de sua palavra. Vimos também o conflito que a operação do Espírito Santo em nós gera, o conflito entre a carne e o Espírito. E por fim, nós vimos a regra da nossa santificação, que é a palavra de Deus, a inerrante palavra de Deus, a absoluta palavra de Deus. Então, que você possa se santificar cada dia, buscando os fundamentos da santificação, que você possa ter essa lição guardada no seu coração, que você aproveite esse tempo para crescer em santidade, crescer na graça de Deus, que Ele nos ajude e tenha misericórdia de nós. Vamos fazer mais uma oração? Nosso Deus, amado Pai, te suplicamos, ó Deus, que essa lição de hoje fique em nossos corações, que possamos buscar ao Senhor com toda a nossa força, que venhamos a buscar o auxílio do Espírito Santo, para que venhamos a viver uma vida santa e agradável ao Senhor. É no nome de Cristo Jesus que pedimos e já agradecemos. Amém. Meus irmãos, mais uma vez, boa noite a todos. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que o Senhor possa nos libertar logo desse período, possamos matar a saudade. Estou com muita saudade de vocês, quero muito ver vocês, e que possamos a cada dia mais viver uma vida santa e agradável ao Senhor. Uma boa semana a todos
e que Deus nos abençoe. Até mais.